Caso Ana Sofia. Abertura do inquérito policial que está em segredo de justiça. Tudo aquilo que a Polícia Civil da Paraíba escondeu, a Rede Rio TV vai revelar neste momento. A Rede Rio TV, o inquérito do caso Ana Sofia. Conteúdo completamente sensível ao qual tivemos acesso com toda exclusividade. Mais um caso emblemático que traremos a você. Vocês estão preparados? Emoções fortes virão. Lembramos que para preservar o nome de pessoas que não necessariamente têm pertinência com o fato do desaparecimento de Ana Sofia, traremos nomes fictícios. É a Rede Rio TV fazendo história no jornalismo independente na plataforma YouTube. O inquérito policial que investiga o desaparecimento de Ana Sofia até o dia de hoje possui pouco mais de 500 páginas, entre depoimentos, perícias, laudos, imagens, acusação, conclusões e muita polêmica. Lembrando que nosso compromisso é com a verdade dos fatos, doa quem doer, sem poluição com nossas próprias opiniões, mas pedimos cautela, pois seguiremos uma linha reta, página a página, de como este inquérito se desenvolveu, trazendo o número das páginas e as imagens que constam neste tão secreto inquérito, que deixará de ser neste momento. Por favor, pedimos que tenham cautela ao julgar pessoas e tirarem suas próprias conclusões, porque assim como o jornalismo investigativo, a Polícia Civil também fez um percurso antes de chegar às conclusões que tirou. E nós seguiremos este percurso. Então, muita cautela. O que você tem certeza hoje, amanhã, o próprio inquérito pode derrubar. Caso Ana Sofia, o dossiê. Rede Rio TV, crimes e notícias. Na vanguarda investigativa, sempre. Tribunal de Justiça da Paraíba. Processo Judicial Eletrônico, número 0801 54359 XXX XXX XXX. Os números restantes deixaremos em oculto. Vara Única de Bananeiras, última distribuição em 23 de outubro de 2023. Assuntos: homicídio qualificado, destruição, subração, ocultação de cadáver. Segredo de justiça? Sim. Justiça gratuita? Sim. Pedido de liminar ou antecipação de tutela? Não. Partes: Tiago Fontes Silva da Rocha, indiciado. Maria do Socorro Nobre Gomes, terceiro interessado. Procuradores: o advogado de Tiago, Dr. Marcos Alânio Martins Vaz Filho. Desse vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 30 dias. Fim do prazo, venham-me os atos conclusos. Pede aí o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, da comarca de Bananeiras, Jailson Shizui Suassuna. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Piacentini e essa é a Rede Rio TV. Hoje, sexta-feira, trazemos aqui o depoimento de Zilda e da Babá. Dois depoimentos importantes. E aí a gente começa a entender um pouquinho por que a polícia chegou em Tiago, não só pelos aqueles vídeos e pelo fato de ele ter desaparecido, como alega a polícia, mas também tem algumas coisinhas ali que talvez podem ter ensejado o pensamento da polícia sobre o Tiago, tá? E também uma grande confusão que aconteceu ontem, eu não estava entendendo, agora sim eu entendi o que aconteceu. Ontem nós estávamos falando sobre o corpo encontrado, que poderia ser de Tiago, e aí estavam falando, tem pele sim, não tem pele não, tem uma jaqueta vermelha, estava com uma blusa, um shorts vermelho, qualquer coisa assim. Entendi, gente. Me mandaram essas imagens depois da live e são as imagens erradas, tá? Esse corpo, segundo me disseram, que vocês estavam falando aí, dessa jaqueta vermelha, que está pendurado numa árvore, não é o corpo encontrado entre Solânia, Bananeiras e Borborema. Não é, tá? O corpo encontrado em Solânia, Bananeiras e Borborema é o corpo que eu dizia ali, que está sentado, tá? Então, por isso a confusão que algumas pessoas fizeram, porque viram essas imagens erradas, tá? Essa imagem, inclusive, já repercutiu em outros casos, essa imagem, tá? Ela sempre repercute, vira e volta, vai e volta, assim, de vez em quando ela repercute. Então, essa imagem de um corpo pendurado numa árvore
que também está assim, não é aquela encontrada ontem lá, na região, tá? E por isso que eu achei estranho, porque eu falei ainda assim, ele está sentado, parece que está com uma corda no pescoço, mas daí antes de começar o chat, eu vi as pessoas escrevendo, tá com a corda no pescoço, ele estava com a corda no pescoço, amarrado na árvore. Eu falei assim, então era uma corda mesmo, e estava amarrado o pescoço. Mas, de fato, as imagens reais, gente, se vocês forem ver, porque essa imagem que eu tenho, que eu recebi aqui, bem antes de começar a live, não dá para entender direito se está com uma corda e se é uma árvore. Porque, como eu falei acho que no meu grupo, não sei se não foi na live que eu falei, parece que ele está assim, de fato, sentado e com a perna para lá, mas não dá para entender se tem uma corda aqui e se tem um tronco atrás. Se tiver esse tronco, é um tronco muito fino. Então, assim, eu dei por certo, era um tronco, uma árvore que ele estava sentado, e assim, né, uma corda. Porque eu achei que vocês estivessem falando do mesmo corpo que eu, que é o que a polícia de Solana encontrou. Mas não, vocês estavam falando de um outro corpo, de uma outra imagem que anda circulando por aí, que é fake, tá? É uma imagem fake. Não tem nada a ver com o que foi encontrado ontem. Só para esclarecer aqui. Por isso eu fiquei muito confusa quando vocês vinham dizer de roupa vermelha, disso, de aquilo. Eu falei, gente, mas cadê a roupa vermelha? Eu olhava, que vocês podem olhar na live, eu olhava assim, falava, cadê essa roupa vermelha, né? E aí, nem a árvore eu consigo enxergar, tá? Não dá quase para enxergar uma árvore se tiver um tronco muito fino. Eu não sei se eu cheguei a descrever essa árvore para vocês, ou se eu falei no meu grupo, e daí já entrei dando por certo que era uma árvore, então, porque estava todo mundo falando, não, é uma árvore. Falei assim, bom, a polícia deve ter falado para alguém lá que de fato estava numa árvore e uma corda. Mas não dá nem para ver essa imagem, se tem uma corda ou uma árvore, mas está assim. Está desse jeito assim, caído, tá? Então, são duas coisas diferentes, só para esclarecer. Bom, vamos lá. Vamos a mais um capítulo desse dossiê, abrindo o inquérito do caso Ana Sofia, este caso macabro que não para de surpreender com elementos de grandes casos criminais. Começando agora aqui na Rede Rio. Depoimento de Zilda Fernandes dos Santos Rocha, conhecida por Zilda, esposa de Tiago, o foragido, acusado pela Polícia Civil da Paraíba de ser o responsável pelo desaparecimento da menina Ana Sofia. No dia 21 de julho de 2023, na cidade de Solânia, na Delegacia de Polícia Civil, onde presente se achava o delegado Dr. Pablo Everton Macedo do Nascimento, delegado da Polícia Civil do Núcleo de Homicídios, com ele a escrivã do seu cargo, por volta das 16h35, Zilda presta seu primeiro depoimento. Casada, professora, natural de Bananeiras, nasceu em 85, reside na rua Miguel Paulino Maia. Não sabemos ainda por que Tiago acusou outro endereço. Bom, Zilda, respondendo às perguntas da polícia, diz que reside na rua em que as últimas imagens da menina Ana Sofia foram captadas, quando ela sumiu no dia 4 de julho de 2023. Até então, as imagens eram aquelas dela se despedindo da amiga por volta de 12h30, no distrito de Roma, em Bananeiras. E também sobre uma silhueta feminina que entra em sua casa no dia do fato, ao 12h40. Zilda diz que não tem como precisar de quem se trata e que trabalha pela manhã na Escola João Paulo II como vice-diretora. Ela ainda não havia sido exonerada. E à tarde, na Escola Maria Eudésia, na cidade de Logradouro, e que nesse dia, na parte da tarde, saiu de casa por volta do 12h15, um pouco mais cedo que o normal, pois era a volta às aulas da escola de Logradouro, e tinha uns artesanatos para levar. Meu marido ficou em casa com a minha filha e com a minha bebê, e a babá já estava para chegar, pois retorna a mais ou menos a 1 hora para o segundo turno do trabalho dela. A minha família é composta por mim, pelo meu marido Tiago, pela minha filha adolescente de 14 anos e pela minha bebê de 8 meses. Eu possuo babá, de nome Maria da Guia, que tem mais de 40 anos. E quando eu cheguei em casa nesse dia, foi por volta das 17h30, mais ou menos, e não percebi nada de estranho na minha casa. E quem estava lá era a da Guia, o meu esposo, a minha filha e a minha bebê. Eu soube que as filhas da Guia foram lá na parte da tarde, mas eu não me recordo se eu as vi, eu não me lembro de fato. E as marcas de cimento na minha cozinha, elas foram em razão de ter colocado pedras para revestir
um antigo viveiro de pássaros que a gente estava tentando fechar. E este foi o primeiro e sucinto depoimento de Zilda. Depoimento da babá, Maria da Guia, no dia 18 de julho de 2023. Colhido também pelo Dr. Pablo Everton Macedo do Nascimento, às 12h57. Eu trabalho de babá na casa de Tiago, que fica na rua em que as últimas imagens da menina Ana Sofia foram captadas, quando ela sumiu no dia 4, por volta do 12h30, em Roma. E sobre essa imagem dessa silhueta feminina que entra na casa do Tiago no dia do fato, eu não tenho como precisar de quem se trata, mas não é as minhas filhas, não são as minhas filhas. Eu acho, inclusive, que pode ser eu mesma, ou que pode ser a minha patroa, Zilda, que ela chega do trabalho na escola Pedro II, que pode ser minha mesmo, ou até da filha do Tiago, a adolescente. Eu chego no trabalho geralmente às 8 da manhã e eu saio para almoçar às 11, quando a Zilda chega do trabalho na escola Pedro II. E eu volto para o trabalho às 13 horas, à 1 da tarde. E a Zilda já saiu para o seu outro emprego. No dia do fato, quando eu voltei para trabalhar à tarde, eu não vi ninguém estranho na casa. Estava tudo normal. E só estávamos eu, o Tiago e as duas filhas. Não tinha nenhuma amiga das meninas no local. Sofia nunca frequentou a casa de Tiago e ela não possui amizades também com as filhas dele. Porque uma é muito pequena, é um bebê de 1 ano e 8 meses, o que difere aqui dos depoimentos de Tiago e Zilda, que dizem que ela tem 8 meses. E a outra, que possui 14 anos. As minhas filhas foram no meu trabalho nesse dia, pelas 4 horas da tarde, mais ou menos, e ficaram até umas 17h30, 18 horas, quando eu saí do trabalho. E eu soube do desaparecimento da menina através das minhas filhas, quando elas chegaram da igreja. E achado conforme vai devidamente assinado pela autoridade policial. Então aqui vai o momento em que a polícia considera os depoimentos das irmãs de Sofia, que dizem tê-la visto às 13h30 da tarde. Através desses depoimentos foi que a Polícia Civil de Solânia conduziu as investigações. Eles tinham imagens de Sofia saindo da casa da amiguinha ao 12h30 e tinham uma imagem de uma pessoa entrando na casa de Tiago ao 12h40. Para Sofia conseguir entrar na casa de Tiago em um raio de 10 minutos, teria que correr bastante, mas não é impossível. Entretanto, a polícia dava por certo que Sofia havia sido vista às 13h30, por isso não considerou nada relacionado à casa de Tiago, pois se aquela mulher ou aquele vulto que entrou fosse de fato Sofia, ele teria saído, porque as irmãs a viram às 13h30. Então, a polícia começou a pedir a quebra de sigilo telemático e telefônico das irmãs de Ana Sofia, a Daniela e a Jota, que eu chamo de Daniela e que eu chamo de Jota, e também de Pedro, o pai da amiguinha de Ana Sofia, aquele que comprou os pirulitos, porque para a polícia alguma coisa poderia vir dali e se entender de fato se elas teriam visto Sofia mesmo às 13h30 ou o que mais poderia ter nesses telefones. Então, foi pedido a quebra do sigilo telemático de Jota, Daniela e de Pedro. E assim a polícia prosseguiu, sem ainda o resultado das perícias. Mas, tendo como certo que Sofia, como diz no relatório, o relatório da polícia diz assim: informa a autoridade policial que tramita no inquérito policial que investiga o desaparecimento da criança Ana Sofia Gomes dos Santos, de apenas 8 anos de idade, fato ocorrido na data de 4 de julho de 2023, no distrito de Roma, zona rural da cidade de Bananeiras. Relata que Ana Sofia transitou na rua Miguel Paulino Maia, no distrito de Roma, zona rural da cidade de Bananeiras, durante a manhã e por volta do meio-dia. A criança saiu de casa com destino à residência de uma amiga, também residente no distrito de Roma. Aduz que, através das imagens capturadas por uma câmera de vigilância, é possível visualizar Ana Sofia saindo da casa de sua amiga por volta do 12h34, mais precisamente. E provavelmente depois seguiu para casa. Notícia que Ana Sofia foi vista pela última vez nas proximidades de sua residência, caminhando por volta das 13h30, sendo tal fato confirmado pelas duas irmãs da criança, que afirmaram terem passado pela mesma na ocasião em que seguiram para o sítio de Roma de Baixo. Assim,
Tudo indica que o desaparecimento da criança se deu nas proximidades de sua casa, em um caminho não pavimentado que possui uma vegetação que dá acesso à sua residência. Então, a polícia começou a formular seu raciocínio em base ao relato das duas irmãs de Sofia, que a tinham visto às 13h30 ali perto da casa delas. E no dia 12 de julho foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão em residências situadas no entorno onde a criança desapareceu. E nessa oportunidade, apreendeu então os celulares de Pedro, o pai da amiguinha, AE, da segunda amiguinha, que esteve com Ana Sofia poucas horas antes de seu desaparecimento, e esclarece que Ana Sofia e AE são amigas e passavam grande parte do dia juntas, inclusive na manhã do desaparecimento. Ana Sofia esteve na casa de AE, informa ainda que o senhor Pedro, o pai delas, franqueou o acesso ao seu aparelho celular e nele foi verificado que muitos dados foram apagados, dados estes que remontam à data do desaparecimento de Ana Sofia, principalmente diálogos no WhatsApp e arquivos de imagens. Por essa razão, pleitia o delegado a referida medida como forma de verificar os dados excluídos do aparelho celular apreendido, bem como verificar os históricos de localização registrados no dispositivo, as herbes, tudo em busca de localizar a criança Ana Sofia. Pede aí uma autorização judicial, um delegado do caso. E o juiz deferiu a busca e apreensão nas residências situadas no entorno onde a criança desapareceu, com o intuito de coletar vestígios nesses imóveis, os quais podem ter relação com o desaparecimento da menor, próximo à casa de Dona Socorro, ainda não próximo à casa de Tiago, porque a polícia seguia aquele raciocínio das 13h30. Enquanto isso, novos depoimentos são dados e novos relatos de envolvimento de homens maiores com menores de idade. E então, no dia 7 de agosto de 2023, a babá, Maria da Guia, volta para o seu segundo depoimento, o qual, perante a autoridade policial, compromissado na forma da lei, prestou o seguinte depoimento e disse: trabalho como babá na casa de Tiago e Zilda. O casal possui 2 filhas, sendo uma de 14 anos e outra de 1 ano e 7 meses. Eu cuido especificamente da bebê e trabalho de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 17h30. Eu almoço na minha casa. O Tiago, geralmente, durante o dia, está em casa, pois ele trabalha à noite. E o Tiago sai de casa, quando ele sai, assim, à tarde, é algo rápido, para resolver alguma coisa. E que no dia que a Sofia desapareceu, eu me recordo que não cheguei mais cedo no trabalho. Cheguei realmente às 13 horas ou 13h10 na casa do Tiago, algo assim. E quando eu cheguei no trabalho, não havia qualquer pessoa diferente do normal. Estavam apenas o Tiago e as 2 meninas. E após o desaparecimento de Sofia, foram veiculadas as imagens das câmeras de vigilância da rua e registraram um vulto de uma pessoa entrando na casa do Tiago. E eu não sei dizer quem era essa pessoa da imagem, mas eu tenho certeza que não sou eu entrando na casa, pois sempre acesso a casa pela parte de baixo da rua. E o vulto entra na casa como se viesse atravessando a rua. Então, pelo que eu sei dizer, Tiago não tem amante nenhuma. E que as 2 vizinhas da casa da frente não frequentam a residência. E não havia outra criança na residência quando eu cheguei do trabalho no dia do desaparecimento de Sofia. Eu nunca testemunhei a presença de crianças entre 2 e 8 anos de idade no imóvel para brincar com as filhas de Tiago. Quem frequenta a casa, mas raramente, são as amigas da menina, da adolescente, que é a filha mais velha do Tiago. Elas são menores de idade, em torno de 14 anos de idade. E o horário que essas amigas frequentam a casa do Tiago é sempre no período da tarde, por volta das 4 horas. E eu nunca testemunhei agressões, nem verbais e nem físicas entre o casal Tiago e Zilda. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, assina a autoridade com depoente e comigo, escrivão. Dr. Aldro Villiglise. Mais alguns depoimentos foram dados e existem vários depoimentos do Jota, aquele que foi envolvido numa versão falsa da história. Mas, por algum motivo, ele prestou vários depoimentos. E então vem depoimento da filha maior da babá, de nome K, começa com K. Nasceu em 2004. A minha mãe trabalha como babá na casa da Zilda e do Tiago. Ela trabalha de segunda a sexta-feira e ela tem por função cuidar da bebezinha.
E eu já frequentei a casa dele, da Zilda e do Tiago, mas de vez em quando a gente vai lá para encontrar a minha mãe. E ao encontro da minha mãe para conversar ou para buscar ela mesma para levar para casa. E a gente vai em torno sempre da tarde, no final de tarde. Eu conheci a menina desaparecida, a Sofia, mas só de vista. E eu fiquei sabendo do desaparecimento dela quando a minha irmã retornou da igreja e contou para a gente o fato, que data era. Mas eu lembro dos detalhes do que eu fiz naquele dia. Pela manhã, eu fiquei em casa. Depois do almoço, eu fui na ótica Roma, na ótica de Roma, para ver uma questão dos meus óculos. E eu costumo almoçar entre meio-dia e 1 da tarde. Eu acredito que eu fui até a ótica por volta das 2 da tarde. E após a ótica, eu fui direto para o trabalho da minha mãe. E eu não me lembro com precisão o horário que eu cheguei na casa do Tiago e da Zilda. E eu fui na ótica por volta das 14 horas, das 2 da tarde. E depois eu fui para a casa da Zilda e do Tiago para encontrar minha mãe. Mas eu não me lembro, de fato, que horário, com precisão, que eu cheguei na casa da Zilda e do Tiago naquele dia. Mas já era de tardezinha. Eu não vi o Tiago e a Zilda dentro da casa, e eu me lembro que estava na casa a menina, a minha mãe, a bebê e a irmã da bebê. Eu conversei normalmente com a C, a irmã da bebê, mas não me considero amiga dela, e eu não costumo frequentar a casa da Zilda e do Tiago quando a minha mãe não está lá. Todas as vezes que eu estive na casa deles, eu nunca encontrei uma pessoa de fora, tipo, como visita, né? E no dia que a Sofia desapareceu, só estive no trabalho da minha mãe no final da tarde, e eu não sei dizer onde o Tiago estava quando eu fui buscar a minha mãe no dia do desaparecimento da Sofia. E aí a polícia apresenta um vídeo da pessoa entrando na casa de Tiago, né, para a filha da babá. E a declarante afirma que não se trata dela. Não sou eu, não. Aí a polícia pergunta a ela quem poderia ser. A declarante responde que não sabe quem poderia ser. Mas não é o Tiago, não é a Zilda e não é a Cá, filha deles. Não é minha mãe também, e muito menos a bebezinha. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, assina a autoridade com depoente comigo escrivão que eu digitei. Aldroville Crise. E aí, temos o depoimento da segunda filha da babá, que é menor de idade, e nós não iremos contar aqui. E vamos ao segundo depoimento de Zilda, no dia 30 de agosto de 2023. Eu sou casada com o Tiago há mais de 15 anos, e no nosso relacionamento nós tivemos 2 filhas, a K, que tem 14 anos, e a Bebê, com 1 ano e 10 meses de idade. Vemos aqui que muitos confundem quantos meses tem a Bebê. E além das pessoas que moram na nossa casa, eu, meu esposo, minhas filhas, frequentam a residência a senhora Maria da Guia, que é a babá da minha filha, e tomando conta dela. Eu trabalho como professora e gestora educacional no período da manhã, das 7 às 11h30, e trabalho no Colégio João Paulo II, que fica em Roma. No período da tarde, das 13 às 17, eu trabalho como professora no Colégio Maria Eudésia Alves de Carvalho, que fica localizado em Logradouro. O Tiago, ele trabalha como porteiro no condomínio residencial Águas da Serra, que fica em Bananeiras. E o regime de trabalho dele é noite sim e noite não. E durante o dia, o Tiago dorme um período e no outro ajuda com afazeres domésticos e com tarefas da casa, dos meus pais. Ele está sempre em atividade, o Tiago. Ele frequenta muito a casa dos meus pais. O meu sogro, o pai dele, ele mora do lado da minha casa. E a mãe do Tiago faleceu quando ele ainda era criança. E quando ele tinha, acho que 5 ou 8 anos de idade. O Tiago sempre morou em Roma e eu conheci ele na Crisma. Na época, eu tinha algo em torno de 20 anos, alguma coisa assim. Eu me considero uma pessoa discreta, reservada, caseira, muito família. E eu estou me sentindo muito incomodada com a exposição que a gente vem sofrendo. Desabafa, Zilda. A polícia pergunta sobre Tiago, seu comportamento. Olha, ele tem um comportamento muito parecido com o meu. Eu tenho uma renda mensal em torno de X por mês e ele em torno de Y por mês. E isso nunca foi motivo de discórdia lá em casa, o fato de eu ganhar um pouco mais que ele. Nós sempre crescemos juntos e não tem distinção de patrimônio e renda. O Tiago, ele sempre gostou de tecnologia. Ele gosta muito de novidade no ramo da tecnologia. Então, por exemplo, sobre celular, ele está sempre em busca de coisa nova, do modelo mais novo. E quando ninguém tinha computador em Roma, o Tiago já tinha o dele. E
E fora a Maria da Guia e as minhas filhas, eu não tenho muito costume de receber visitas em casa. E a rotina da família se resume durante a semana ao trabalho e deveres maternos e paternos, e aos sábados eu tiro o dia para realizar meus afazeres pessoais. E aos domingos é o dia de ir para a casa da minha mãe. E sobre a frequência de pessoas não residentes em seu imóvel, ela declara espontaneamente que as pessoas de seu círculo de relacionamento mais próximos sabem que o portão da casa fica encostado. E por vezes, quando chega em casa, após a garagem, no batente de entrada da porta principal da casa, encontra agrados como comidas, lanches que são deixados pela minha mãe, tia, pela vizinha. O carro, esse carro vermelho é da família, mas fica mais comigo. O meu marido, eu e ele, nós usamos 2 veículos. Esse carro, um Fiat Argo e uma Honda Bis. Mas eu só saio com a moto em Roma. A moto é mais usada pelo Tiago, ele deixa o carro para mim. E para se deslocar para o trabalho, usar com frequência a moto, ele. Às vezes ele usa o carro, né, de passeio também, para viagem familiar e às vezes para trabalhar quando está chovendo. E no dia 4 de julho, eu não me lembro qual o transporte que o Tiago foi para o trabalho. Não houve uma conversa prévia comigo sobre isso, quem pegou o carro, quem saiu. Eu não me lembro. Quem geralmente guarda o carro na garagem é o Tiago. Não é regra que o carro fique estacionado na garagem de casa. Às vezes, algumas vezes ele já ficou na rua estacionado, quando existe a possibilidade do veículo ser usado novamente, em um breve espaço de tempo. E perguntada por que o carro está sem o step da mala, ela respondeu que para ganhar mais espaço na mala, e que essa estratégia existe há muito tempo, desde que comprou o carro, que às vezes coloca o step e passa um pouco tempo e é retirado. E que no dia 4 de julho do corrente ano, eu não sei dizer se o carro estava sem step. Se ele estava sem step, no dia 4, eu acredito que é porque precisou do espaço na mala para carregar objetos, pois era o primeiro dia de aula no meu trabalho e eu precisei carregar caixas e artesanatos escolares. Aí a polícia continua fazendo perguntas a Zilda e ela responde. Após o nascimento da bebê, o Tiago tem dormido mais no quarto de baixo do que no quarto do casal. Foi montado um quarto no térreo da casa para permitir que o Tiago pudesse repousar durante o dia sem ser incomodado. E isso já existia antes do nascimento da porque o Tiago precisa dormir, ele trabalha à noite. E a rotina de dormir juntos do casal ficou um pouco prejudicada após o nascimento da bebê. Aí, no dia 4, o que eu me recordo da minha rotina é que as atividades escolares do colégio, onde eu trabalho pela manhã, ainda não tinham retornado. Então, eu passei a manhã inteira em casa preparando material para ir para o trabalho no turno da tarde. Toda a minha família estava em casa. Eu, a minha filha Cá, a minha bebê, o Tiago. A babá chegou aproximadamente às 8 da manhã. E ela tinha intenção de sair de casa. Eu tinha a intenção de sair de casa mais cedo, exatamente ao meio-dia. Mas eu me atrasei, eu me lembro que eu saí de casa com algo em torno de 15 minutos de atraso. A da guia já tinha saído de casa quando eu saí. Então ficaram em casa a Cá, o Tiago e a bebê. Eu fui para o trabalho com o Fiat Argo e nada de anormal aconteceu no período da tarde. Eu me concentrei no meu trabalho, saí do trabalho por volta das 17 horas e no trânsito do trabalho para casa eu gasto em torno de uns 30, 40 minutos. Quando eu cheguei em casa estava tudo dentro da normalidade. E ao chegar em casa, estava o Tiago se organizando para sair para o trabalho. Ele tem que estar no trabalho às 18 horas. E a gente se encontra poucos minutos antes dele sair. Não estava chovendo no dia 4. E ele foi para o trabalho de carro, porque também é normal. Quando eu chego em casa, eu deixo o carro do lado de fora, pois é o Tiago quem estaciona o carro na garagem. E não estava combinado com o Tiago que ele usaria o carro para ir ao trabalho. Eu apenas estaciono o carro na garagem quando o Tiago não está em casa, pois eu não tenho muita habilidade no volante. E quando eu estaciono o carro na garagem, eu estaciono ele de frente. E quando eu chego em casa, geralmente eu fico na área da cozinha comendo algo, preparando algo para comer. E eu sempre estou presente no momento em que o Tiago sai para trabalhar. No dia 4 de julho, no intervalo de tempo que eu cheguei do trabalho até o Tiago sair para trabalhar, eu estava junto com ele em casa. E no dia seguinte, o Tiago chegou em casa do trabalho e não apresentou qualquer comportamento estranho. Não tem nenhuma restrição de acesso para moradores do imóvel e nem para dar guia a qualquer cômodo da residência, inclusive na parte de trás, que a única restrição é a declarante que tem cuidado
de não incomodar Tiago quando ele está no repouso dele, né, no descanso. A Honda Bis foi comprada a 0 km e não sei dizer o ano da compra, mas não foi 2023, porque esse ano a moto já estava emplacada. As questões de PVA, emplacamento dos veículos, quem cuida tudo é Tiago. Os veículos não... Essa é uma informação que eu não vou dar, que é irrelevante e é pessoal. E pelo que eu sei dizer, os veículos não possuem sistema de rastreamento. O celular meu não possui senha, nem o do Tiago, também não tem senha. Eu uso o celular dele normalmente, ele usa o meu também. E atualmente o Tiago possui apenas um aparelho celular. E o chip foi o Tiago que comprou. Mas os chips de celular são irrelevantes ali em Roma, porque não pega ligação ali. Nada mais disse e nem foi perguntado, e achado conforme, assina a autoridade com a depoente e comigo, escrivão. Gente, muito obrigada por estarem com a gente mais uma vez. Obrigada pelo carinho com o nosso trabalho. Espero que vocês revejam a playlist Ana Sofia e possam entender mais e mais cada vez este caso, comparando com os depoimentos e com o raciocínio investigativo da Polícia Investigativa de Solane Bananeiras. Tá bom? Eu quero falar para vocês do sorteio. Por favor, não deixem de participar do sorteio que nós estamos fazendo aqui. Será aqui ao vivo, no dia 15 de novembro. Não sei o horário ainda, eu vou informar para vocês. Para participar do sorteio, que eu já vou falar o prêmio, para participar desse sorteio, você tem que fazer um Pix de R$19,99 para Rede Rio TV Jornalismo, @gmail.com. Rede Rio TV Jornalismo, @gmail.com. Você fazendo um depósito de R$19,99 ou múltiplos de R$19,99, eu vou saber que você fez para participar do sorteio do livro e do violão, tá? Então, assim, quantas vezes você colocar esse valor, serão as vezes que eu vou colocar o seu nome na minha urna, tá? Você ganha um livro do caso Flor de Lis, da Ascensão, é o número 1, depois tem o número 2, tá? Não é uma trilogia, são 2 livros só, porque é uma história muito complexa, são muitos personagens. Flor de Lis tinha 55 filhos, segundo ela. Será que ela tinha mesmo? Tá tudo aqui. E aqui mostra o que essa mulher tão perturbada, né? De onde que ela veio, como que ela era na infância, como que se torna uma Flor de Lis? Que não ela não cometeu nenhum crime assim muito macabro. A Flor de Lis, a questão dela são as loucuras, né, em torno de uma vida de uma pessoa evangélica, pentecostal, que pregava isso. Uma pessoa que ia em casa de swing, fazia rituais, tinha vários homens e, né, planejou aí o assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, e por isso foi condenada a 50 anos de prisão. A gente participou aí coletando provas e ajudando muito mesmo, mas muito mesmo, a acusação do caso contra a Flor de Lis, tá? O nosso trabalho, graças a Deus, que foi um estouro aqui nesse canal. Estouro é uma palavra meio antiga, tem um pouco de idade já. Tá, gente, então é isso, tá? O livro é muito legal, você não consegue parar de ler, quem já leu sabe, tá aí, só escrever, tá? E eu tenho certeza que é um bom companheiro aí para quem gosta de um bom true crime. Ele esteve por alguns meses no top 10 da Amazon e fico muito feliz, né, na versão Kindle. Quem quiser a versão Kindle é bem mais barato. E quem quiser também comprar o livro só, tem aqui a descrição, tem na minha lojinha da nuvem e vai com a minha dedicatória. Para o sorteio você ganha um livro, um violão acústico preto que está lá no fundo, muito maneiro, muito legal mesmo, e um brinde surpresa, tá? Então, assim, gente, ajudem, a gente está precisando. Participem, incentivem esse trabalho de jornalismo investigativo que só a Rede Rio consegue fazer nos casos. Se vocês gostam do nosso trabalho, a gente precisa muito de vocês. Muito obrigada a todos, nos vemos na segunda-feira, se Deus nos permitir. Até lá!